Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitas notícias importantes e trazendo também novos fatos reveladores de como funcionava a Orcrim, comandada pela figura do ex-presidente da República, o inelegível. Isso porque, com o desbaratamento feito pela Polícia Federal dessa organização criminosa, o que nós estamos assistindo agora é aquilo que a gente chama no direito penal de colidência de defesas, ou seja, aqueles que estão sendo apontados pelos crimes estão tentando jogar as responsabilidades uns nos outros. Mas o que será que restará no final dessa história, né? Bom, vou explicar para vocês o que está acontecendo e também vou comentar algumas situações muito importantes que dizem respeito a turbulências que estão sendo anunciadas aqui no nosso país, no campo da economia, e que, no final da história, serão positivas. Eu vou explicar por quê. E vamos conversar também sobre estratégias do governo Lula para lidar também com líderes religiosos. Será que vai funcionar? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você venha participar das nossas atividades, se inscreva aqui conosco, mande seu joinha, seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, ontem surgiu uma notícia que não foi muito reverberada, né? Eu quero salientar aqui alguns aspectos com vocês. A matéria diz: Cid diz à Polícia Federal que entregou dinheiro de joias a Bolsonaro em Nova York. Bom, Mauro Cid disse à Polícia Federal que parte do dinheiro da venda das joias teria sido entregue em mãos a Bolsonaro em Nova York. Ex-presidente nega. Gente, o que denota essa história toda? Porque o crime ou os crimes foram materializados. O dinheiro apareceu, as joias apareceram, as joias desapareceram, a Polícia Federal foi para os Estados Unidos, fez uma série de registros, a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, colaborou. Existem os recibos do dinheiro que foi depositado na conta de Lorena Cid, os saques que foram feitos, enfim. Os crimes estão materializados. O que a defesa de Bolsonaro está dizendo, no português bem claro, é: ladrões são o general Lorena Cid e o filho dele, o Mauro Cid. O Bolsonaro não sabe nada disso. Essas figuras subtraíram joias sem o Bolsonaro saber. Eles venderam joias sem o Bolsonaro saber. E mais, embolsaram todo o dinheiro. É isso que o Bolsonaro está dizendo, a defesa dele está dizendo. Dá para acreditar? Vocês acham que algum julgador acreditará nessa história? Bom, e a defesa de Mauro Cid? E Mauro Cid e Lorena Cid? O que eles estão achando de Bolsonaro? Que é um homem íntegro, um homem correto? Vocês acham que eles vão querer contribuir de alguma maneira em aliviar penas de Bolsonaro depois dessa história? Enfim, são situações que eu não vi aí os veículos de comunicação darem o devido destaque, até porque a gente está com muito assunto aqui ao mesmo tempo no Brasil, né? Um deles é esse aqui. E aí temos uma cena interessante. Fé no diálogo. É a matéria do Globo. Governo escala mais um ministro para conversar com evangélicos, que elevam tom após derrotas. E ele está escalando aqui o ministro Silvio Almeida de Direitos Humanos para conversar com lideranças evangélicas dentro do Congresso Nacional. Eu vou fazer aqui uma observação, pode parecer muito contundente, e de repente né? Mas a pergunta é possível o Estado, é possível as instituições, Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o magistrado, o delegado de polícia, o governador, o presidente, fazerem algum tipo de acordo com criminosos, com gangsters, com vigaristas, com quem quer destruir o Estado, quem quer destruir a democracia? Você já sabe a resposta. Então, qual seria o acordo possível, guardadas as devidas proporções, né, que o governo Lula, que o ministro Silvio Almeida pode fazer com Silas Malafaia, que pode fazer com Sóstenes, que pode fazer com Magno Malta, com a pastora Damares, com essas figuras que fazem da política, né, um ambiente para enfiar a religião e sempre se darem bem economicamente no final da história. Então, gente, a visão está equivocada. É sempre essa visão que é possível se costurar as coisas, né, no mundo da política através das conversas nos tapetes, né, sobre os tapetes, com as lideranças. E essa não é a melhor forma.
A melhor forma é ser sincero, é se confrontar, é denunciar, é politizar a sociedade, mostrando que essas figuras, elas são, em sua grande maioria, esses que estão no Congresso Nacional, verdadeiros vigaristas que enganam o povo, que se elegem com algumas bandeiras e depois votam contra o povo. Há dados objetivos para mostrar isso. Não tem conversa com essas pessoas. Eles apoiaram uma figura que ajudou a matar pessoas aqui no nosso país. Eles negaram a ciência. Eles quiseram manter os seus negócios empresariais, religiosos, funcionando mesmo com o sacrifício da população brasileira. Eles não queriam que se fechasse nenhum tipo de instituição religiosa. Por aí vai, né? Sem falar nos lobbies que são feitos cada vez mais para benefícios econômicos. Isso tudo tem que ser exposto. Não dá para essa história ser camuflada, ser escamoteada, até porque todas essas criaturas, num próximo processo eleitoral, estarão atuando contra a todas as bandeiras, a toda a filosofia progressista que um Estado laico, que um Estado brasileiro, que um Estado em desenvolvimento como o nosso, com tantas desigualdades, tem que defender, né? Então, essa é uma questão aí muito importante. E aí, para ilustrar um pouco, né, gente, não tem como a gente desprezar esse tipo de situação que está acontecendo aqui, que viralizou, né? Que tipo de acordo o Silvio Almeida pode fazer com um cara que fala esse tipo de situação aqui? Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para isso. Você criou para quê? Para ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho. O sonho é ter um doutor na minha família. Gente, vocês acham que dá para conversar o quê com a figura dessa? Eu queria saber o seguinte, isso é uma canalice muito grande, né? Se esse cidadão com esse discurso vigarista, ele for hospitalizado, precisar de uma médica mulher, o que ele vai dizer? Você é vagabunda? Você foi para uma faculdade? Você não pode cuidar de mim? Enfim, é muita coisa complicada, né, gente? E é por isso que a gente tem que tentar alertar o governo, os seus representantes, né, que o tipo de postura tem que ser num outro patamar. Tem que ser no campo da sinceridade, no campo do confronto mesmo, do enfrentamento. E eu garanto a vocês que grande parte dos religiosos do nosso país iria apoiar, porque eles sabem que esse tipo de situação que eu estou conversando com vocês acontece. Eles não se identificam com o Malafaia da vida, com R.R. Soares da vida, com Valdemiro Santiago, com essas figuras que são verdadeiros tomadores de dinheiro sob a fé sincera das pessoas, né? Bom, então fica aí a questão, né? E aí outra questão também que vou comentar com vocês, isso vai dar muito debate ainda, essa questão envolvendo a fixação de juros lá no Copom, né? Por unanimidade, Copom interrompe queda dos juros. Após pressão de Lula, BC mantém taxa de juros em 10,5% ao ano e diga que Selic deve seguir elevada para conter expectativas de inflação. Todos os jornais estão falando disso, né? Selic é 10,5% e tal. Copom resiste à pressão de Lula, né? Ou seja, o Lula, segundo aqui o mercado de jornais, ele é contra a nação, né? Porque simplesmente ele está cobrando, assim como todos nós, que essa situação seja explicitada de uma forma racional. Não existe dentro da racionalidade razões para que o Banco Central mantenha a taxa de juros do Brasil a segunda maior do planeta, com o desemprego em baixo no nosso país, a mais baixa nos últimos 10 anos, com o número de investimentos, o volume de investimentos que o Brasil está recebendo, com a qualidade do emprego tendo melhorado, o consumo das famílias tendo melhorado, a inflação baixa. Então são questões objetivas. Então não dá para o Banco Central, não, está tudo legal, mas nós estamos aqui intuindo que vai ficar muito ruim lá na frente. Então, para que isso não aconteça, nós vamos ficar espremendo, matando as pessoas aqui agora no Brasil, né? Então, decisão, que é a matéria do UOL, decisão ao mesmo tempo técnica e política de manter juros acalma mercados. Claro, né? Isso pela visão aqui do jornalão de um grande veículo de comunicação. Mas se depender dessas pessoas, gente, eles vão matar o povo brasileiro, tá?
Quando vocês pegam aqui o editorial aqui do Valor Econômico, a filosofia é essa aqui, ó, a filosofia do que essas pessoas pensam, né? Os neo-escravocratas. Milei tem vitórias na economia e patina na negociação política. Então, aqui para os jornalões, o que acontece é isso, né? Um governante como Milei, que está jogando 57% da população da Argentina na pobreza, esse cara é legal, porque ó, ele conseguiu fazer uma balança no azul. Claro, não paga salário, não paga aposentado, corta remédio, corta saúde, corta educação, corta tudo. E aí, resultado, sobra mais dinheiro, aí a banca se diverte, né? É isso que essa gente apoia. O único fato positivo em relação a esse mundo portenho é que essa galera que foi para a Argentina se deu mal, né, os bolsonaristas, né? Governo Milei envia ao Brasil lista de foragidos do 8 de janeiro. Comunicado recebido pelo Itamaraty relaciona brasileiros investigados pelos ataques no Distrito Federal. Então, gente, os patriotas, como eu disse para vocês ontem, estão iniciando uma dança nova, né? O tango em marcha ré. E certamente serão recebidos de braços abertos aqui, né? Gostaria de ver esses bolsonaristas aí do parlamento irem lá receber esses patriotas quando eles já estiverem chegando no aeroporto direto para Papuda ou para Colmeia, né? Fica aí, né? As cenas serão, no mínimo, interessantes. Bom, enfim, muito chatas para elas, né? Para essas pessoas. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Mande seu comentário, tá bom? Tchau!